Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 35 do capítulo 9. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra, que ela alimente nosso coração, nos edifique, nos encoraje e nos traga a realidade da vida com o Senhor, do compromisso com o Evangelho, do compromisso com o Teu reino. Assim oramos, pedindo a luz do Teu Espírito, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Existem 3 regras hermenêuticas que você não pode esquecer quando você vai ler um texto bíblico. Regra número 1. Regra número 2. Regra número 3. Pronto, agora você pode dizer que você teve uma lavagem cerebral na sua igreja. Tá certo? Porque de todos os domingos a gente está insistindo nessa tecla, né? Condicionamento mental, contexto é importante. E o contexto de hoje só faz sentido se você souber que tudo que acontece depois de acharem que Jesus tinha um pacto com o demônio. Versículo de número 34 diz: os fariseus que ficavam nas sinagogas, ensinavam nas sinagogas, e que era uma autoridade educativa e religiosa para o povo, diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder do maioral dos demônios, ou seja, de que Jesus
tinha, portanto, um pacto com Beelzebu. Isso vai ser constante na vida de Jesus. Jesus vai sofrer essa acusação constante dos fariseus, que enxergarão na obra de Jesus uma obra de demônios. O curioso é que, imagine você numa situação como a de Jesus, fazendo bem e, ao fazer o bem, sendo acusado de pacto com Satã. Alguns de nós, em alguma medida, poderíamos nos desanimar. Poderíamos simplesmente dizer: eu vim aqui para ajudar essas pessoas, e elas estão dizendo que eu sou enviado de Satanás, então que elas vão para o inferno onde está Satanás. E a gente poderia fazer como aqueles discípulos que certa vez perceberam que não receberam a Jesus, e então, sabendo da autoridade de Jesus, assim: Jesus, é agora que a gente pode orar para Deus mandar fogo do céu e transformar todos estes homens e mulheres que rejeitaram o Senhor em churrasquinho. Manda fogo do céu e queima todos eles. Ora, os discípulos de Jesus sabiam que Jesus estava em constante tensão com os fariseus e escribas, a ponto de, mesmo Jesus fazendo todos os bens e as dádivas e os benefícios que ele fez, ainda assim rejeitarem a Jesus sob a acusação de que ele teria pacto com os demônios. Mas a Bíblia diz que, diferente do que nós faríamos numa situação como essa, que é simplesmente entregar os pontos, a Bíblia diz, no versículo 35, que Jesus manteve-se firme no seu propósito e percorria cidades e aldeias, fazendo exatamente o que ele veio para fazer. Claro que o sermão de hoje vai falar sobre perseverança. Claro que o sermão de hoje vai falar sobre insistência no chamado de Deus, na obra de Deus, no que é necessário para a vida de um cristão, no que é necessário para a igreja. Mas a maneira como a gente vai abordar hoje precisa seguir a estrutura do texto. O texto de hoje é um texto muito bonito do ponto de vista doutrinário, mas também do ponto de vista estético, do ponto de vista da sua organização. Ele é exatamente um quiasma. E o que é um quiasma? Todas as vezes que a gente encontra um quiasma no Novo Testamento, a gente pode ter certeza que a gente vai encontrar a ideia central bem no meio do texto, no meio do ensino. E quais são as pistas para a gente encontrar esse ensino que é central? A gente pega a primeira parte do texto e ela tem a ver com a última parte do texto. A segunda parte do texto tem a ver com a penúltima parte do texto. E aí a gente chega no centro do texto. E esse centro do texto tem 3 partes. A primeira parte tem a ver com a última parte. E a parte central, ela é o núcleo do ensino de Jesus. Por isso nós não vamos ler o núcleo do ensino de Jesus agora. Nós vamos fazer uma leitura meio, eu diria assim, distópica. A gente vai ler o início, o fim, depois o início do meio, o fim do meio, e a gente vai deixar o miolo para o fim. Mesmo porque o miolo parece ser tão desinteressante. É só uma lista. As partes podem ser definidas da seguinte forma. Primeira parte: o mestre nas cidades e aldeias, versículo 35. A quinta parte: os discípulos nas cidades e aldeias, capítulo 10, versículos 11 e 15. Segunda parte: a compaixão do mestre, versículos 36 a 38. A quarta parte: a missão dos 12, versículos 10, 5b a 10. E por fim, a terceira e última parte: o chamado dos 12,
do versículo 1 ao 5a do capítulo 10. Jonas, eu já me perdi todinho. Eu já estou como uma ovelha perdida. Preciso de um pastor que me guie nesse quiasma que está parecendo um deserto. Eu vou pegar na sua mão agora e seguir o meu ofício, que nesta manhã não é outro senão pastoreá-los na leitura de um texto distópico. Então a gente vai começar lendo dessa forma como eu acabei de mencionar e que você, de alguma forma, estranhou. Porque você está acostumado a contar 1, 2, 3, 4, 5 e eu propus 1, 5, 2, 4, 3. Vamos começar com 1. Observe o versículo de número 35. Veja o que Mateus está dizendo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Versículo 11 agora. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem. Perceberam a comparação? Mateus está comparando o início do texto com o final do texto. O início do texto, quando aparece a expressão cidades e aldeias, se refere ao mestre. A última parte do texto, que é o versículo 11 do capítulo 10, se refere aos discípulos de Jesus, aos 12, nas cidades e aldeias. Comecemos com a primeira parte dedicada a Jesus, percorrendo todas as cidades e aldeias. A única informação que Mateus nos oferece é a de que Jesus, o mestre, estava indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo algumas coisas, observando a arquitetura. Como é bonita a arquitetura de Cafarnaum. Mas aqui tem a sogra de Pedro. Pedro pega no meu pé, deixa eu azeitar a vida dele agora, curando a sogra dele. Não, óbvio que Jesus não está passeando nos lugares. Tem um conhecido lá de Gerazim, o problema é que ele é endemoniado. Deixa que eu vou resolver esse problema. Jesus não está passeando nas cidades para olhar a topografia, para passear nas cidades com os discípulos, dizendo assim, vamos observar o mundo antes da transformação que eu vou fazer. Não. A Bíblia diz que Jesus vai de cidade em cidade com uma estratégia. Qual é a primeira estratégia de Jesus? Ensinar na sinagoga. Quem mais aplicou a estratégia de Jesus depois de Jesus foi um sujeito chamado Paulo. Se você estuda as viagens missionárias de Paulo, e as nossas crianças vão estudar as viagens missionárias de Paulo nas próximas semanas no seminário dedicado aos estudos teológicos da igreja, elas vão aprender que Paulo tem uma estratégia. Qual é a primeira estratégia de Paulo? Onde fica a sinagoga aqui? Ele vai para uma sinagoga. Porque na sinagoga, o que mais é evidente na busca das pessoas? Ensino. Ninguém vai na sinagoga dizendo assim, eu estou aqui com uma dor na coluna, tem alguém aí, um fariseu para me curar? Não vai ter fariseu nenhum para te curar, não vai ter nenhum escriba para dizer assim, rapaz, isso é bico de papagaio, aqui a gente não resolve esse problema, nós temos que procurar o especialista. Procura o Zelota. Conheço um, o nome dele é Barrabás. Vai resolver a sua vida. Não vai ter isso. Você vai procurar uma sinagoga porque ali você vai ter ensino, você vai ter leitura da Bíblia, você vai ter o ensino das Escrituras, você vai ter o ensino da palavra. Então a estratégia de Jesus, como depois foi a estratégia de Paulo, em qualquer lugar, primeiro procura uma sinagoga. E as sinagogas, você em qualquer lugar, até hoje, se você vai para a região de Israel dos tempos de Jesus, essa região que fica ali ao redor do Mar da Galileia, o que você mais vai encontrar é descoberta atrás de descoberta de sinagogas. Aqui tinha uma sinagoga, acabar de descobrir mais uma sinagoga. Sinagogas existiam por todos os lados, eram muitas sinagogas. Então Jesus ia de sinagoga em sinagoga, porque sabia que era o lugar onde as pessoas estavam trabalhando com ensino, com educação teológica. Jesus vai, em primeiro lugar, ensinando nas sinagogas, ele vai
pregar o evangelho do reino, ou seja, ele vai procurar as sinagogas para ensinar, vai pregar o evangelho onde ele estiver passando nas cidades e vai fazer sinais e maravilhas, curando enfermos, expulsando demônios. Então ele vai fazer um monte de coisas importantes, coisas que são proféticas, históricas e esperadas pelo povo. Se espera, portanto, que o Messias não só ensine nas sinagogas, não só pregue o evangelho do reino, mas o Messias faça os sinais que comprovam que ele é o Filho de Deus. Cura, ressurreição de mortos, expulsão de demônios, exorcismo. Então isso faz parte dos sinais que comprovam que Jesus é quem ele está dizendo ser quem é. Quando a gente vai para os versículos 11 a 15, então a gente vai para a próxima parte do texto, que é a final. Então a gente está do início, a gente vai para o final. O que a gente descobre? Que Mateus está comparando, de um lado, a missão de Jesus com a missão dos 12 apóstolos. 12 apóstolos que, como nós lemos, todos eles escolhidos a dedo por Jesus. E Jesus dá instruções para eles. E qual é a instrução final de Jesus para os discípulos? Veja, versículo 11 a 15. Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, vai lá e diz: a paz do Senhor. E aí a paz do Senhor vai encher aquela casa. E se as pessoas forem dignas, quando vocês saírem, a paz vai ficar. Mas se aquelas pessoas não forem dignas, quando vocês saírem, a paz vai junto com vocês. Vai voltar a ficar o inferno naquela casa. Tá certo? Aí vem a grande pergunta, Jonas, todo mundo quer saber. Qual é? Quem é digno? O que significa ser digno? Aqui ser digno não significa assim, se uma pessoa reputada, uma pessoa que tem a reputação. Jesus tem nos 12, um que pelo menos alguns achariam que era chefe de quadrilha, que é o caso de Mateus. Como é que pode ter no ministério de Jesus um sujeito como Mateus, publicano? Então, veja, não é uma questão de reputação, porque Jesus já foi chamado de ter feito pacto com o demônio. Ele é filho de Belzebu, chamado pelos fariseus. Outros chamam ele de glutão e beberrão, porque come e bebe com publicanos e pecadores, como nós vimos. Então, não é a dignidade aqui, não tem a ver com a questão da reputação. Tem a ver com a questão da abertura para o ensino e para a pregação do Evangelho. Então, o que Mateus está dizendo? Que Jesus, primeiro, percorria as aldeias ensinando, pregando e fazendo sinais. Ele não está dizendo agora, vocês apóstolos, vocês vão fazer curas e maravilhas, vocês vão passar por todos os lugares e ressuscitar mortos, e curar enfermos, e expulsar demônios. Em primeiro lugar, vocês vão ensinar, vocês vão pregar o Evangelho, e para isso vocês vão procurar lugares estratégicos. Jesus está dando a estratégia para eles. Procurem os lugares, procurem as casas que abrirem a porta para vocês. E a casa digna é aquela daqueles que se abriram para a pregação do Evangelho e que acolhem os apóstolos, acolheu o ensino dos apóstolos, acolheu a pregação dos apóstolos. Mas vocês vão entrar em casas que não vão acolher vocês, que vão olhar para vocês e vão dizer que vocês têm pacto com o demônio, que vocês estão fazendo o que é errado com relação ao povo, vocês estão ludibriando o povo, vocês estão fazendo mal ao povo, vocês são glutões e beberrões, vão acusar, vão levantar falsos testemunhos contra vocês, vocês também serão rejeitados. O que vocês vão fazer? Junta todo mundo, nós somos 12, é só um. Não é isso. Vamos pegar esse cabra agora e vamos dar uma lição, uma surra nele para ele aprender que o Evangelho tem que ser respeitado. Aqui o Evangelho vai ser na marra ou no muque. Então, daqui essa casa vai ter conversão hoje. E aí, receba o Evangelho na pancadaria, na forca. A religião que usa espada
não é a nossa, meus irmãos. A nossa usa outro tipo de espada. Nenhum crente vai chegar para outro crente com uma arma na mão para dizer converta-se, ou então você vai passar a sua vida inteira num paraíso. Entende? A religião que diz isso é outra. A nossa religião está dizendo outra coisa. Está dizendo, por meio da palavra de Jesus Cristo, você vai chegar, vai pregar, os 12 vão pregar, vão obviamente fazer sinais e prodígios, mas esses sinais e prodígios são apenas validações do ensino, da pregação, do que eles estão dizendo. Os sinais e maravilhas que eles vão fazer serão sinais e maravilhas que confirmarão o ensino deles, para que o povo confie na palavra deles, para que o povo confie na pregação dos apóstolos, para que o povo aprenda o que os apóstolos estão dizendo, igualzinho como você vê nos apóstolos de hoje. Não é isso que você vê hoje. Você vê outra coisa. Você vê um apóstolo fazendo sinais e maravilhas por outras razões que não são as razões do ensino e a pregação do evangelho, que não consegue perceber o sofrimento do povo por causa da ignorância do evangelho, e que pelo contrário fazem sinais e maravilhas que no fundo não atesta o chamado e a vocação apostólica, mas atesta outros chamados, e daqui a pouco eu menciono. Então veja, se não for recebido, Mateus está dizendo que Jesus orientou da seguinte forma: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no juízo, no dia do juízo, do que para aquela cidade. A ideia de bater os pés era uma menção ao deserto. O povo bate, sacode os pés para lembrar o seguinte: estamos saindo do deserto, estamos indo para a terra prometida. Chegamos aqui, isto aqui é um deserto, esta casa é um deserto, não floresceu esse jardim, não teve florescimento aqui. Estamos no deserto, mas o nosso caminho é procurar a terra prometida. Se aqui não encontramos a terra prometida, sacode o pó do pé e vai até encontrar a terra prometida. E a terra prometida dos 12 é sempre uma casa aberta para receber o ensino do evangelho. É isso que eles estão procurando. E todas as vezes que eles sacodem o pé, é como se eles estivessem dizendo: não encontramos o jardim que fica na terra prometida, que abre a terra prometida, que emana leite e mel. Nós estamos vendo o deserto. E, meus irmãos, quando você sai da região desértica do Negueb e você vê onde ficava a região da tribo de Dan, que é onde fica exatamente a passagem do deserto para uma terra que emana leite e mel, literalmente você vê o deserto e daqui para frente um monte de grama verde, tudo para o outro lado, tudo cheio de vida, cheio de vigor. Então imagine que é disso que estão falando: sacudir o pó do pé, porque o que a gente quer pisar agora é uma terra com grama, com vida. Então o que eles estão procurando é isso. Se você encontrou uma terra seca, não sai arrancando a cabeça das pessoas, não sai brigando com as pessoas, simplesmente vá para a terra prometida. Jesus não está no seu conflito com as pessoas que não querem receber a sua voz, ele não está arrancando a cabeça dessas pessoas, porque qual é o maior mal que essas pessoas poderiam receber, se não o próprio mal que elas estão fazendo ao não receberem o Salvador deste mundo? E ao não receberem os apóstolos em suas casas, não estão rejeitando os apóstolos, mas rejeitando a Cristo e a pregação do Cristo. É disso que está sendo falado. Mateus está preocupado com isso, por isso no final ele termina dizendo: em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para esta cidade. Ele está dizendo: olha, se teve juízo em Sodoma e Gomorra pelo que eles fizeram, vai ter muito mais rigor com relação a estas cidades que não receberam vocês do que com aquelas que fizeram o que fizeram, como é o caso de Sodoma e Gomorra. Tamanha é a severidade com relação àquelas casas fechadas para a pregação dos apóstolos. Então, o primeiro movimento de Mateus é chamar a atenção para o fato de que Jesus é um mestre
que percorria cidades e aldeias, pregando, ensinando e fazendo sinais que comprovavam quem ele era. E ele vai exigir isso também dos seus apóstolos, vai exigir isso dos 12, vai exigir que eles tenham o mesmo comportamento, que eles imitem a Jesus no que ele está fazendo. A pergunta é, por quê? Por que Jesus quer que hajam os 12? Por que Jesus não faz ele mesmo o papel? Por que os 12 têm de fazer este papel? Por que este papel não pode ser feito apenas por ele, uma vez que o próprio Cristo tem essa autoridade de fazer sinais e maravilhas? Isso a gente só sabe quando a gente dá o próximo passo. No próximo passo, a gente vai contrastar, de um lado, a compaixão de Jesus, dos versículos 36 a 38, com os versículos 5 a 10 do capítulo 10, que representa a missão dos 12. Então veja, de um lado Jesus olha para as multidões, fica com compaixão delas, e a pergunta é, o que você vai fazer com essas multidões? A resposta está nos 12. Os 12 apóstolos é uma dádiva amorosa de Jesus para um povo com o qual ele se compadeceu. Jesus está vendo um povo e percebe que esse povo está sofrendo. E Jesus sabe que eles precisam de algo para sobreviver, a angústia que eles estão vivendo. E Jesus não diz assim, vocês precisam de dinheiro, vocês precisam de mais cura, vocês precisam de milagres. Não, ele diz assim, vocês precisam de 12 apóstolos. Para você entender o que isso significa, observe os versículos 36 a 38. Os versículos 36 a 38, Mateus mostra Jesus oferecendo, no contexto, duas imagens. A imagem de ovelhas sem pastor e a imagem de uma seara grandiosa, mas sem trabalhadores. São duas imagens fortíssimas. A primeira imagem é de ovelhas sem pastor. Veja o que ele diz. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas. Elas estavam aflitas e exaustas porque queriam milagre e não tinham milagre. Porque queriam mais dinheiro, porque queriam mais status, porque queriam mais presença, ascensão social. Não, a Bíblia diz que elas estavam exaustas, estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor, carentes de liderança. Carentes de liderança. Todas as comunidades, desde uma família, a uma igreja, a um país, vai carecer de líderes. Uma multidão sem líder é uma multidão que vai fazer besteiras, é uma multidão que vai se cansar, é uma multidão que vai se perder no meio do caminho. As massas não pensam, as multidões não têm direção, as multidões não sabem para onde ir. Por isso a direção que você dá na sua casa, para a sua família é tão importante. Sua família não pode ser um rebanho sem pastor. Sua igreja não pode ser um rebanho sem pastor. Seus amigos que fazem parte de uma comunidade que você tanto ama e que você quer que ela preserve, ela não pode ser tratada como uma comunidade sem pastor, porque se for tratada como uma comunidade sem pastor, vai se autodestruir. Não fomos feitos para sermos conduzidos aleatoriamente, sem liderança. Por isso, Jesus está preocupado com aquelas multidões, porque elas estão como ovelhas sem pastor. E aí vem a pergunta, mas Jonas, eles tinham algum líder ou eles não tinham? Tinham, esse é o problema. Os fariseus estão liderando essa multidão, os escribas estão liderando essa multidão. O problema é que eles não estão liderando essa multidão com a compaixão com essas multidões. Há outros interesses em jogo. Há outras questões que estão em jogo.
Há outras questões que fazem mais sentido para eles do que faria para Jesus, que não é simplesmente os interesses pessoais, mas os caminhos que aquelas multidões estavam tomando. Portanto, Jesus, mesmo sabendo que aquelas multidões tinham liderança, está dizendo, eles são como um rebanho sem pastor. Agora você corre os olhos comigo para o capítulo 10, os versículos 5b em diante. Veja, depois de Jesus dar instrução aos 12, ele diz assim: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe a comparação que Mateus está estabelecendo para o leitor. Primeiro, ele está falando que Jesus olha para aquelas multidões e ele sabe o diagnóstico, ele está dando o diagnóstico, são ovelhas perdidas, é um povo perdido, é uma multidão perdida, não sabe para onde vai. Então Jesus o que faz? Manda os 12 em direção a essas multidões, que são, em primeiro lugar, aquelas multidões que estão seguindo a Jesus, as multidões de judeus que estão seguindo a Jesus. A gente já sabe, por causa de João capítulo 1, versículo 1 em diante, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E por isso todos quantos o receberam, aí sim deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, não os que nasceram com sangue, mas os que creem no seu nome. Mas a primeira missão de Jesus naquele contexto foi alcançar os seus, que são aquelas multidões que não tem nenhum pastor, que estão abandonadas. Então Jesus vem para os seus, Jesus quer dar direção para esse povo. Então Jesus, olhando para esse povo sem direção, vendo os fariseus, vendo os escribas, então ele diz: esse povo precisa de direção, esse povo precisa de uma liderança, esse povo precisa de ensino, esse povo precisa de orientação. Então qual é a solução de Jesus? Vou enviar os 12, e ele envia os 12 em primeiro lugar a casa de Israel, porque são eles em primeiro lugar vistos como essas ovelhas perdidas. E depois a gente vai ver o ministério do apostolado de Paulo, que é um ministério que vai abrir para todos os gentios e que vai mostrar a grandeza do evangelho, que não é mais um evangelho que deve ser entendido apenas por um viés na relação que passa por um povo, mas na diluição dessa distinção. Não há mais judeu, não há mais gentil, todos são um em Cristo Jesus. Não somente isso, Jesus em primeiro lugar nota que aquela multidão não tem liderança, e a resposta dele é: vou dar os 12, vou enviar os 12 para essa multidão que é são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segundo, ao ver as multidões e se compadecer delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que Jesus se dirige aos seus discípulos. Ele não olha para aquelas multidões. As multidões estão cansadas, as multidões estão exaustas. Jesus poderia voltar para as multidões e dizer assim, como ele um dia disse aos discípulos: vou preparar lugar. Ele poderia dizer: vou preparar uma liderança para vocês. Se acalmem, vocês não vão ficar sozinhos. Não, a Bíblia diz que Jesus vê, se compadece das multidões e ele olha para os 12. Ele não se dirige às multidões, ele se dirige àqueles que estão mais perto dele. Existem as multidões, existem os discípulos que seguem a Jesus, e existem dentre os discípulos os 12 discípulos de Jesus. Mas é interessante como entre as multidões e os 12 existem os discípulos de Jesus. E Jesus não se dirige aos 12 e nem tampouco às multidões, mas Jesus se dirige aos discípulos e diz aos discípulos, ele mostra o problema aos discípulos: a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus faz um diagnóstico para os discípulos. Em primeiro lugar, na esperança de que os discípulos tenham a mesma compaixão que ele, que enxerguem o grande trabalho que está diante deles, que enxerguem a grande obra do Senhor que está diante deles, mas que enxerguem ao mesmo tempo a escassez de gente para trabalhar para este povo. Então, o que Jesus diz? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, vamos abrir uma placa, aproveitando a coletoria de Mateus, estabelecendo um outdoor bem luminoso, para dizer o seguinte: estamos contratando novos trabalhadores para a seara. Oferecemos 15 salários mínimos, oferecemos o pagamento para as escolas das crianças, oferecemos todos os recursos financeiros. Você não vai preocupar-se com finanças, você não vai preocupar-se com absolutamente nada, você vai ter todas as suas finanças supridas. Venha servir a Jesus na grande colheita do Salvador. Mas antes você tem que passar no RH. O pessoal ali não gosta muito de Mateus, mas quem sabe o seu currículo não seja interessante e eles te contratem, porque afinal de contas a demanda é grande. Jesus não diz assim: vamos procurar os melhores homens. Dentre os discípulos, vamos fazer uma triagem. Quem aqui já sabe de cor Isaías? Beleza, esse aqui vai para a primeira fila. Não sabe nada, filho? Então volta. Vai lá para a formação. Não dá para ser sugerido para ser presbítero da igreja agora, não. Volta para o início. Entende? Jesus não está fazendo ali uma triagem com os discípulos. Olha o que Jesus diz: peçam ao Senhor da seara. Não olhem para homens e digam assim: esse é o homem que vai cuidar do povo de Deus, aquele homem é que vai dirigir a igreja. Não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está vendo uma multidão como ovelhas sem pastor. Está dizendo para os discípulos: é grande a obra, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então o convite de Jesus aos seus discípulos é que não deixem de orar, para que vocacionados possam guiar as multidões, para que vocacionados possam surgir e servir, para que líderes possam liderar. Observe que Jesus faz a escolha dos 12, e depois de falar que os 12 deveriam ir para dirigir estes, que são como a casa de Israel, ovelhas perdidas. Observe, por exemplo, dos versículos 9 a 10. Veja só: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Veja como Mateus está contrapondo, ao mesmo tempo ele está dizendo: vamos orar para que Deus mande trabalhadores, porque a seara é grande. Agora a gente vê Jesus com 12 homens, dizendo para esses 12 homens: pronto, a seara é grande, vocês foram os escolhidos. E Jesus está dizendo assim: agora vocês vão ganhar dinheiro para caramba. Agora vocês são filhos do rei. Põe lá na adesivo no seu carro, ou no seu jumentinho, porque na época não tinha carro, cola lá: Jesus, filho do rei. Nada disso, não tem nada disso. Jesus está olhando para todos os 12, dizendo assim: é só uma sandália. Mas Jesus, eu tenho duas, Mateus me deu. Inclusive, Mateus, essa coleção de sandálias você tem, nada disso, uma só. O que Jesus está dizendo com isso? Está dizendo para ele assim: olha, isso aqui, essa obra para guiar esse povo, não pode ser feita por gente que não crê. Não pode ser feita por gente que não crê na providência divina. Se você está acompanhando essa série de exposições em Mateus até agora, você sabe o que Jesus está dizendo a eles. Porque no Sermão da Montanha, que ele se dirige aos seus discípulos, e Jesus vai dizendo:
Felizes os que são perseguidos, felizes os que são injustiçados, felizes os que foram pobres, são pobres de espírito. Se referindo, não é, aos discípulos. Os discípulos estão tão angustiados, e a Bíblia diz que eles estão ansiosos com relação à vida, a ponto de Jesus se dirigir a eles dizendo: por que vocês estão ansiosos com relação às coisas dessa vida? Por que vocês estão preocupados com o que há vez de comer, beber ou vestir? Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? Observem as aves dos céus. As aves dos céus não montam celeiro, as aves dos céus não têm conta bancária. No entanto, o vosso Pai Celeste, que não é Pai dos passarinhos, não deixa um passarinho passar fome. E você não vai ver nenhum passarinho, a não ser o desenho do pica-pau, com varinha e uma sacolinha para manutenção para o dia seguinte. Os passarinhos estão todos aí voando, e Deus está alimentando todos eles. Por isso você nunca vai encontrar um passarinho adulto no ninho dizendo assim. Eu ouvi a pregação lá na televisão, e a pregação dizia que era para a gente descansar no Senhor, que a bênção chegaria. E eu estou aqui no ninho esperando a bênção chegar. Você não vai ver passarinho adulto nenhum no ninho esperando Deus chegar assim: oi passarinho, toma aqui a sua comidinha do dia, abre a boquinha, agora, hein? Ó o aviãozinho. Não, Deus não vai fazer isso com o passarinho, nem está falando que vai fazer isso com você. Isso não é um versículo para fundamentar a nossa preguiça e a nossa procrastinação. Pelo contrário, é para alimentar a nossa crença na providência divina, que todos aqueles que fazem a vontade de Deus podem ter segurança de que Ele não vai permitir que você passe um dia de sua vida, qualquer necessidade que seja. Não há a mínima possibilidade de você estar fazendo a vontade de Deus e você passar o mínimo de necessidade possível. Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai trabalhar, porque é dele o seu trabalho, é dele esse trabalho. Então Jesus está olhando para eles e diz assim: se Ele vai cuidar dos passarinhos, que não são filhos dele, quanto mais vocês que são filhos. Vejam os lírios do campo, vejam como eles se vestem. Vocês estão preocupados com a capa, vocês estão preocupados com sandálias. Nem Salomão em toda a sua glória foi vestido de maneira tão gloriosa como um lírio do campo. Se Deus vestiu um lírio campo dessa maneira, Ele não vai vestir vocês. E por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, com o vosso tempo? O que você ganha com 10 minutos de ansiedade com o dia de amanhã? Você agora está 10 minutos preocupados com o dia de amanhã. O que você ganhou? A papinha do céu chegou? Claro, eu estava aqui ansioso esperando a papinha. Ela chegou. O que você ganha? Não acrescenta nada. O tempo que você gasta ansioso não vai acrescentar absolutamente nenhum tempo a mais na sua vida. Jesus está dizendo: deixe o dia ao seu próprio juízo. Então Jesus está dizendo: por que você está antecipando as dores? Então a gente está dizendo: amanhã não vai dar, amanhã eu não vou ter o que comer, amanhã minha família vai enfrentar a maior de todas as dores, meu Senhor. E Jesus está dizendo: eu cuido de um passarinho, não vou cuidar de você que é meu filho? Está entendendo o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Está trabalhando com os apóstolos agora. A confiança de que aqueles que trabalham na seara do Senhor não passarão absolutamente nenhuma necessidade. Meus irmãos, a gente que vem trabalhando com muitos vocacionados ao longo desses anos, a gente vê de tudo nessa vida. Eu me lembro há uns 8, 9 anos atrás, um jovem pastor que tinha sido meu aluno, ele veio me procurar e disse assim: Jonas, eu queria te apresentar o meu projeto de plantação de igreja. Me ajuda aqui a ver se eu estou fazendo o negócio direito, né? E eu falei assim: meu Deus, vamos lá, vamos ver, né? Aí ele me mandou o projeto, o primeiro item dele, o salário. Eu falei: irmão, não quero nem ver o resto. Como assim? O primeiro é o salário? Como assim?
Não, é porque eu preciso do meu sustento e tal. Eu falei, não, eu entendo, irmão, eu entendo. Eu sei disso, entende? Mas isso aqui é de outra natureza. A obra do Senhor é de outra natureza. Essa é a última coisa que você tem que se preocupar. Primeira coisa do seu projeto, risca isso. Isso aqui você não tem nem que deliberar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho que... Faça a tenda. Se vire. Mas isto aqui não pertence a você. Isso aqui pertence à providência divina. Disso aqui você não pode deliberar. Isso aqui você não pode contar. Isso aqui é a sua segurança, a sua confiança em Deus. Porque se você perder isso aqui, você nunca vai pastorear uma igreja confiando no Senhor. Você vai pastorear uma igreja confiando no bolso, no dinheiro das pessoas daquela igreja. Se você plantar uma igreja, em primeiro lugar pensando nos recursos que você vai ter nessa igreja, a primeira coisa que você vai perder é a segurança de que é o Senhor que está te sustentando e nem mais ninguém. Então, se a gente começa em primeiro lugar entendendo que a obra do Senhor é obra dele, que a seara é dele, que o chamado é dele, que os recursos são dele, que vem dele, faça seu trabalho. Eu disse assim, por que eu estou achando estranho que o primeiro item do seu relatório aqui de planejamento para a igreja não contempla a pregação, não contempla o ensino. Eu não percebi aqui no seu projeto em nenhum momento qual é o plano de ensino que você tem para a sua igreja. Qual é o plano de ensino que você tem para pregar para essas pessoas? Elas estão perdidas, como ovelhas sem pastor. Elas querem chegar no domingo e ouvir a palavra que vai alimentá-las, que vai suprir a necessidade do coração delas. É isso que tem que estar em primeiro lugar no seu coração. É isso que Deus está te movendo, é para isso. É para chegar a cada domingo e como um garçom, pegar a palavra de Deus e simplesmente distribuir, como se você fosse distribuir o último pão para a sua família, pedaço por pedaço, para que ninguém na sua igreja fique faminto. Esse é o primeiro ponto. Distribuir a palavra do Senhor, o ensino do Senhor. É isso que ele está ensinando para os 12, a distribuir a palavra em primeiro lugar, a ensinar a palavra em primeiro lugar. Por isso que ele está dizendo, não se preocupe com os recursos, vai dar certo. Ele sabe cuidar. Óbvio que eu estou me dirigindo também àqueles que se preocupam com o ministério pastoral, aqueles que querem se dedicar para o ministério. Mas eu preciso frustrar você um pouquinho agora, porque é o final do sermão. E ele não é sobre pastores, ele é sobre apóstolos. Como que encerra o nosso sermão? Com o centro, o núcleo do ensino. O núcleo do ensino está dos versículos 1 a 5. O versículo 1 a 5 é muito interessante porque, veja, como eu disse para você, o núcleo, ele também vai ter o mesmo detalhamento. Observe, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, o que ele faz? Deu-lhes autoridade. Versículo de número 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Então veja como esses dois versículos, o 5 e 1, eles são como duas aspas de algo importante que ele vai dizer agora. Veja o que ele vai dizer. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e curar todo tipo de doenças e enfermidades. E agora vem o centro de toda a exposição. Nomes. Uma lista de nomes. O centro do quiasma não é uma palavra de sabedoria, não é um sermão de Jesus, não é uma oração de Jesus, não é uma exortação de Jesus, não é uma profecia de Jesus. O centro da passagem é uma lista de nomes. Agora não são mais discípulos. Agora não são mais pessoas que nós não sabemos quem são. Agora são pessoas com nome. São pessoas com uma história. E o que é mais incrível, são pessoas tão diferentes,
de origens e de histórias tão diferentes, que a gente olha para essa lista e diz assim: Senhor, qual foi o teu critério para escolher esses 12? Não pode ser inteligência, porque tem uns aqui. Não pode ser fidelidade, né? Confiabilidade. Inclusive o último que é citado, Mateus ainda fez questão de alfinetá-lo, dizendo: Judas Iscariote, aquele que vai trair Jesus. Ele não perdoou. Ele poderia ter simplesmente dito assim, né? Judas Iscariotes. Mas ele faz questão de dizer: aquele que o traiu. Entre aqueles que Jesus está escolhendo, existem traidores, existem pessoas simples, existem gananciosos, existem interesseiros, existem covardes, medrosos que diante da tempestade vão dizer: ai, vamos morrer. Existem aqueles que são extremamente pessimistas, desanimados. Vamos agora para a próxima aldeia. Mas a gente vai para Gerazim, eles não gostam da gente. Puxa vida, ó céus. São esses que Jesus está escolhendo. Mas o que há de mais extraordinário nessa escolha é de que ele não escolhe 12 homens para guiar eternamente as multidões. Estes 12 homens não estão entre nós. Aprove a Deus que destes 12 homens chegasse até nós o testemunho deles, para que pastores pudessem olhar para estes 12 homens, para o ensino desses 12 homens, e pudessem dizer o seguinte: é o que eles nos ensinaram, é o que eles aprenderam de Jesus, é o que eles fizeram em nome de Jesus, é o que eles fizeram por causa da autoridade que Jesus lhes deu, é por causa deles, por causa da obra deles, por causa do jeito que eles entregaram e fizeram a sua vida se tornar uma vida entregue à missão do reino. É por causa deles que nós estamos aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você só vai desonrá-los acreditando na existência de outros apóstolos além deles. Jesus não precisou de mais nenhum outro apóstolo a não ser destes para fazer o que ele precisava fazer. Eu e você não precisamos mais de outros apóstolos, já temos todos os apóstolos que precisamos. Com isso não estou dizendo que a igreja não precise de apóstolos como aqueles que são enviados, como missionários, por exemplo. Então, nesse sentido, podemos chamar todos os missionários, aqueles que nós enviamos, seja para um campo urbano, seja para um campo transcultural, podemos chamá-los com a boca cheia, são nossos apóstolos, porque são enviados pela igreja para pregar o evangelho, para ensinar o evangelho, para fazer o evangelho brilhar e florescer com boas obras, onde quer que eles forem. Mas de nenhuma forma eles são o que todos esses 12 apóstolos foram e representam para a igreja. Todas as vezes que a gente tem a consciência do que significam esses 12 apóstolos, a gente entende por que a gente não pode ser papista. A gente entende por que a autoridade de uma igreja não pode ser concebida de uma forma tão cabal na mão de um único homem. A Bíblia nos deu 12 homens como modelos e fez com que presbíteros surgissem para não inventar mais nada. Nenhum pastor, nenhum presbítero pode inventar a igreja que ele quer. Nenhum pastor pode fazer a igreja conforme ele imagina. A maior tentação de um pastor é pegar uma igreja e dizer assim: vou fazer a minha igreja a minha imagem e semelhança. Vai ficar com a cara do diabo. Só tem um jeito da igreja ficar com a semelhança de Jesus: se os pastores não transformarem a igreja num espelho, mas transformarem a igreja numa massa a ser esculpida a partir de um modelo
Jesus através dos apóstolos. Não sabemos nada da boca de Jesus que não tenha vindo por meio da boca dos apóstolos e do ensino apostólico. Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus não deixou para você nenhuma obra. Jesus não deixou para você nenhum CD gravadinho com todas as pregações que ele fez na Galileia. Não tem podcast de Jesus. Você não vai encontrar absolutamente nada da palavra de Jesus, a não ser a palavra que foi testemunhada pelos 12 e pela pregação dos 12, por aqueles que, mesmo não sendo os 12 apóstolos, estão escrevendo sob a autoridade dos 12 apóstolos. E mesmo quando há um traidor, não é qualquer um que pode entrar, não. É feito um concílio para que o 12, o 12º possa assumir o lugar de Judas. E quando aparece um 13, esse 13 vai ter que mostrar muita coisa ali para o povo, que o povo não consegue entender qual é o papel dele ali naquela situação toda. Ele precisa mostrar que ele é um apóstolo fora do tempo, porque Jesus veio ao mundo fora do tempo, só para chamá-lo para o ministério. Nenhum homem pode chegar hoje e dizer, eu posso ser apóstolo, porque Jesus apareceu para mim. Só Paulo pode dizer isso. E ele pode dizer isso porque ele tem o testemunho dos próprios apóstolos que reconhecem o apostolado de Paulo. A pergunta é por quê? Para que eu e você, que somos ovelhas sem pastor, somos perdidos e estamos exaustos, não fôssemos orientados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia maluca que alguém um dia chega e diz assim, olha, eu vou apresentar para você a igreja do momento, para que a gente pudesse ser conduzido por algo que fosse maior do que todos nós. E maior do que todos nós é a pregação dos apóstolos. É o que eles entregaram, é o sermão que eles pregaram. Paulo está morto, mas os seus sermões ainda vivem. Tire Paulo da Bíblia e você não tem mais a Bíblia. Não tem essa de você olhar. Muita gente pegou a Bíblia e pegou aquelas Bíblias que vêm com as frases de Jesus em vermelho, né? Aí tem irmão agora fechando a Bíblia rapidinho. Cuidado, irmão. Não é pecado, não. Só é pecado se você olhar e dizer assim, o que está de vermelho vale, porque é Jesus que está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo não é só para apoiar o que Jesus disse. Não existe cânon dentro do cânon. A palavra de Jesus é tão Bíblia quanto a palavra de Paulo. Mas a minha palavra, a palavra de qualquer presbítero aqui, nunca terá a força da palavra de Paulo, a palavra de Pedro e a palavra de Tiago, dos 3 mais importantes líderes da igreja, o mais esquecido. Tanto Tiago, como Paulo, como Pedro, são palavra de Deus para a gente. Mas eu, qualquer outro presbítero da igreja, não pode falar em nome próprio. Gente, tive uma revelação agora. Vamos, a partir de agora, estabelecer um véu gigantesco aqui, na frente da igreja. Ninguém vai ver mais ninguém cantando. A coisa vai acontecer sem ninguém ver nada. E a partir de agora, vocês vão ver o sopro. Aí todo mundo liga o ventilador. Vai ser o sopro do Espírito. Não tem nada disso aqui. Não tem. Sabe por que não tem? Porque a gente não vai fazer nada que não está na Bíblia. Ah, mas Jonas, e os sinais e maravilhas? Vai para a porta do hospital, faça sinais e maravilhas lá e depois você vem falar comigo. É muito fácil você chegar e falar, vamos fazer sinais e maravilhas, eu creio em sinais e maravilhas. Você não tem noção do que é sinal e maravilha. Você não sabe o que é isso. Você tem que lavar a boca para falar o que é o sinal e maravilha. Você não sabe o que é isso. Ninguém nunca sabe o que é isso. Só sabe o que é o sinal e maravilha. Jesus, os discípulos e aquela multidão perdida. A nossa multidão não sabe o que é sinal e maravilha. Sabe o que a gente sabe? Provisão. Um Deus que cura enfermos. Um Deus que faz milagres. Um Deus que pode te abençoar no seu trabalho, sim. Um Deus que pode abençoar suas finanças, sim. Tá certo? Mas isso não é sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas não estão sendo usados para validar a sua autoridade no conflito com as trevas. São obra da misericórdia de Deus. Por isso, continue pedindo milagres. Se você não está pedindo milagre para o Senhor, você está perdido, você está perdendo tempo. A Bíblia não diz que você não pode pedir. A Bíblia não fala que você está proibido pedir milagre para Jesus. Ela não está dizendo isso. Estou dizendo para você,
é que os sinais e maravilhas que aconteceram com os apóstolos, que aconteceram com Jesus, atestavam a autoridade do que eles estão pregando e ensinando. Os sinais que Deus fizer na sua vida dizem respeito só a você. Por isso que não me interessa os milagres que Deus fez na sua vida, a não ser pelo fato de compartilhar comunhão com você e celebrar com você a grande vitória de um Deus provedor. Mas o milagre de Deus na sua vida não vai me ensinar a obedecer à autoridade da sua palavra. Você pode fazer 300 milagres na minha frente, você pode até ressuscitar um morto. Vou duvidar da sua palavra até o fim da minha vida. É disso que a gente está falando aqui. Mas da palavra dos apóstolos, do que Paulo pregou, do que Pedro pregou, do que Tiago pregou, do que as Escrituras pregam. Por que você está duvidando? Duvide dos milhões e milhões de profetas que existem hoje na televisão. Mas todas as vezes que você duvidar das Escrituras, você será como uma multidão exausta, cansada, como ovelhas que não têm pastor. Porque se existe uma coisa que vai te sustentar nos dias maus, não são milagres atrás de milagres, mas a palavra atrás da palavra, a Bíblia atrás da Bíblia, no dia mau, no dia que você estiver passando pela sua cruz. É o Salmo 22 que vai te salvar. Se ele estiver aqui no seu coração, você vai citar ele de cor. E no meio da dor, ele vai te alimentar. Ele vai trazer alimento para você. Se existe algo que o texto de Mateus nos ensina hoje aqui, não é que os milagres e maravilhas vão acompanhar os apóstolos porque Deus fez uma gracinha com eles, mas porque Deus está validando os poucos trabalhadores para essa grande seara que somos todos nós. E devemos dar graças a Deus pelos 12. Como diz o Augustus, apóstolo bom é apóstolo morto. E o apóstolo morto é aquele que deu a sua vida pela pregação do Evangelho, como Tiago, que teve seu corpo jogado de 30 metros de altura, chamado joelhos de camelo não à toa, porque quando cai todo esfacelado ao chão, o último movimento dele era o movimento que todos estavam acostumados a ver ele fazer nas sinagogas: dobrar os joelhos de camelo. Dobrou pela última vez naquele dia os seus joelhos e lembrou da oração que o seu irmão Jesus havia feito na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então os fariseus que estavam ali em volta dele começaram a jogar pedras uma atrás da outra, e as pedras cortavam a sua carne, até que um lavadeiro, um porrete na mão, bate-lhe tantas e tantas vezes até o seu cérebro ser totalmente destruído na frente de todos. É um Paulo que, depois de ter entregue seu corpo, sua alma, sua vida para a Ásia, para alcançar os gentios, no final do ministério, chega a Timóteo a dizer: a Ásia inteira me abandonou. Ele preso, recebendo a visita de Onesíforo, mas ao mesmo tempo sentindo a dor de um dos filhos mais queridos, que é Timóteo, que estava seduzido pela ganância, que estava seduzido pelos discursos fáceis, que não queria mais nenhuma associação com ele. E Paulo diz: cadê aquela coragem? A coragem que você recebeu de sua mãe, de sua avó. Olha aqui o seu irmão Onesíforo, discípulo como você, ele veio me ver, você não veio. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conjuro-te, Timóteo, diante de Cristo que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá o dia em que os ouvintes terão coceiras em seus ouvidos, querendo ouvir discursos que sejam aprazíveis ao seu próprio coração. Sê contudo sóbrio, prega o Evangelho. E Paulo está dizendo isso no último respiro da vida dele, quando ele está preso, e dali ele só sai para ser decapitado. Meus irmãos,
eu olho para isso, eu fico vendo hoje o que as pessoas entendem por sucesso ministerial. Você acha que sucesso ministerial é o que a gente vê hoje em dia? Pastor com jatinho de um lado, pastor com não sei o que na... Veja o sucesso de Paulo. Veja que homem bem-sucedido. Ele está preso, sabe que dali ele não pode voltar para a Ásia e pregar contra os falsos profetas, mas ainda assim está preocupado porque um dos filhos dele está perdendo a fé, está exortando a coragem para continuar pregando. Ele que está sendo preso e sob conflito. Paulo aprendeu com os apóstolos, Paulo aprendeu com Jesus que o chamado apostólico é um chamado de conflito. E o êxito no ministério não está em outro lugar, senão na entrega. Temos nomes, e estes nomes estão aqui, na Escritura, para dizer para você que Jesus não lidou com fantasmas. Homens deram sua vida para que você e eu hoje estivéssemos ouvindo a pregação que nos alimenta. E a pergunta é, e as nossas multidões? O que tem ouvido de nossa boca? Lá na minha igreja tem um louvorzão. Lá na minha igreja tem tanta coisa legal. Que a multidão ao nosso lado tem escutado? O que as pessoas desorientadas da sua vida, da sua casa, seus amigos têm escutado? O que a gente tem produzido? Veja, a nossa situação é tão simples. Jesus não está dizendo, pregue, eu vou te dar o poder para você fazer sinais e maravilhas para testemunhar a sua pregação. Jesus não está querendo nada disso de você, ele só quis isso dos apóstolos. Os apóstolos vão pregar, os sinais vão fazer, e isso vai confirmar o que vocês estão fazendo, porque eu também estou fazendo assim. Mas a igreja, ele não deu isso. A igreja só deu uma missão, prega. Ele não está dizendo que você tem que fazer sinais e maravilhas. Ele não está dizendo que você tem que fazer milagres. Ele não está dizendo que você tem que ressuscitar mortos. Ele só está dizendo, ide. Mateus 28, 18 ao 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Senhor, nos ajude a perseverar na pregação dos apóstolos, nos ajude a não confundir os milagres que o Senhor faz com estes sinais poderosos que validam a vocação específica desses homens que nos servem de modelo, de esteio, porque são Bíblia, porque aquilo que eles ensinam serve para a gente como a máxima autoridade. Nos ajude, portanto, a nos submetermos à palavra deles, à pregação deles, ao ensino deles. Nos ajude a nos submeter às Escrituras. Que a gente não negue nem os profetas do Antigo Testamento e jamais os apóstolos do Novo Testamento. Que a pregação dos profetas e apóstolos seja uma realidade em nossa vida, a ser imitada. Nos livra, Senhor, de desejarmos outros caminhos que não sejam da submissão, para que a gente aprenda o Evangelho que nos alimenta, que nos fortalece e que nos transforma a vida. Assim nós oramos ao Senhor que ordena todas as coisas para a sua glória, no nome de Jesus, teu Filho. Amém.